devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Vou seguindo os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Caros amigos, internautas, a busca do sagrado continua sendo a grande tarefa para a nossa elevação. É uma cadeira vazia. A luz cálida se fez presente e o calor desta ausência aqueceu o nosso coração. De repente, antes do cair do pano, o microfone emudeceu. Mudaram-se as cenas, novos cenários, rostos novos a caminho. Onde havia palavras, agora pensamentos. Onde havia sorrisos, agora apenas lembrança. A voz grave, o olhar percussiente, alunos atentos. Aos poucos, a ausência foi abrindo espaços para as reflexões e para os aprendizados. O mestre saiu de cena. Não para desaparecer ante uma plateia emudecida, incrédula dos imediatismos não planejados, mas para galgar um novo plano, de onde sua voz poderá ser ouvida com os ouvidos da alma, sem necessidades de horários e avisos prévios. Agora é o imediatismo da saudade, que fará alcançá-lo a qualquer instante. Ainda há pouco, poderíamos vê-lo ali, sentado, buscando em uma biblioteca imaginária argumentos que fascinam aos por eles famintos. De repente, o que era incognoscível parecia mais simples, possível. Era como se algo de mágico se processasse em nossas mentes e tudo se transformava. O seu sorriso confirmava que estávamos no rumo certo. Fascinava-o o Sermão do Monte, mas este a quem não há de fascinar? Só que com ele não era só o fascínio, era como se o tempo voltasse e ali, sentados aos pés dos montes imaginários, fôssemos transportados para aqueles venturosos dias em que tudo era possível. Os mansos herdariam a terra, os justos obteriam justiça, aos aflitos a consolação. E Deus? De quantas formas nos falou a respeito dele? Que pareceu sermos íntimos amigos, daqueles que podemos acessar indo na casa, batendo na porta e dizendo: olá, mestre querido, agora que tu partiste, quem haverá de nos conduzir do múltiplo ao uno, do fragmentado ao integral? Quem haverá de falar dele assim de maneira tão leve que pareça fácil compreendê-lo? Quem nos conduzirá para dentro em busca das respostas às perguntas feitas ao coração? Por certo, pensaste nisso, já que em sua jornada tudo era planejado, em tudo um fio condutor. Ainda vemos por aqui os papéis de um derradeiro trabalho. São rabiscos e setas indicando o caminho da informação, numa trama que conecta o começo ao fim de toda ideia de maneira absolutamente perfeita. Como serão os novos mapas? Por qual bússola seguiremos? Por certo, já pensastes nisso também.
Por certo, tens em ti a solução. Mas agora o teu silêncio é lacônico e a voz que dele ecoa nos diz que devemos seguir os passos, adentrar nas florestas das indagações, sem medo, munidos de todo o cabedal das tuas ideias, que serão para nós guias seguros para essa jornada. As tuas mãos apontam para o futuro e este nos indaga sobre o primeiro passo. Por ti será agora, sem detência. As respostas virão com o tempo, mas nesse instante deixemos que a luz desta saudade faça valer o show. A sua vida deve ser observada e compreendida. Mas como compreender o mestre de tantas ideias? Por certo, a sua última orientação a esse respeito era seguir a linha do pensamento cravada nas letras dos textos deixados para trás, e é o que faremos. Em tua lembrança, hoje vamos recordar um pouco de ti, e que a alma viajora da esperança possa encontrá-lo mais uma vez ao longo da estrada, contemplar o seu rosto meigo e sincero, tocar que seja uma única vez as tuas incansáveis mãos e deixá-lo seguir sem jamais nos separar, deixá-lo fluir para que outros bebam o que outrora bebemos de ti. Quando soube de tua existência, nos albores da minha vida, ingênuo, vislumbrei-te como uma onipresença invisível, com silhueta, quereres e poderes humanos imensamente ampliados, atento aos meus deslizes, pronto a exercer teu papel corretivo, ainda que educador. E temia tua presença, pois reconhecia minha incapacidade de cumprir tantas e tão complexas normas para estar em consonância com tua vontade. E sofri a constante presença do medo de estar equivocado, de não ter cumprido devidamente cada lição ensinada por zelosos reveladores de tuas leis, e de não ter feito em tempo hábil o esperado previsto em algum desígnio misterioso. Desconheci nesse tempo, na relação contigo, qualquer deleite, mesmo o simples prazer transitório, pois concentrado em não cometer erros, nem sequer gozava os poucos acertos tidos como mera obrigação de quem se dispunha a se livrar de uma pena dolorosa. Um dia, um douto encanecido com voz tonitruante falou do púlpito onde se difundia uma versão de ti que tu não perdoas em hipótese alguma. Desejei não existir. Hoje talvez diria não ser. Tremenda era a ansiedade que me dominou. Logo, porém, sua voz sábia esclareceu que perdoar é humana e necessária atitude dos que ainda orgulhosos se ofendem diante de estímulos desagradáveis de outros. Entretanto, é impossível à criatura ofender-te, pois estás além de todo ressentimento, e feito de amor, és o vínculo que nos une. Ainda que inscientes, descumpramos a tua lei e vivamos as variadas consequências, sob a forma de dor e medo, angústia e tristeza. Aliviado, descobri no portal da adolescência que por ti não há julgamento nem punição, mas atração para o mundo de bem-aventurança,
pois livre adesão é íntimo bem-querer. Então, te percebi um sábio companheiro, atento às minhas limitações e potenciais, orientando sem opressão, aguardando o tempo certo. E a ti busquei em aflitivos momentos de dúvida sobre qual escolha me levaria mais célere ao reino do pleno amor aspirado. Envolvido na conjuntura do mundo e suas demandas, algemado pelos atavismos de uma história psíquica, não percebi que tu esperavas a minha decisão de entregar-me sem reservas à tua plena vontade. E continuei meu passo nos caminhos da vida, demasiadamente entregue ao meu oscilante querer, ora revivendo o passado que teimava em presentificar-se, ora esforçando-me para tornar realidade aspirações do meu devir. Algo me impulsionava para a grandeza do teu infinito amor. Outro algo me retinha nas lutas de afirmação egóica. Assim, permaneci nos compromissos da vida adulta jovem, entre sonhos, sucessos, dissabores e incertezas. Como só ia acontecer em qualquer passagem pelo mundo, quando me dei conta, havia despertado para um novo perceber. E pelas vias da contemplação, compreendi que havia desumanizado completamente a tua presença, pois como ser supremo, além de todas as formas, não cabias nas minhas gaiolas conceituais e afetivas. Não mais te reduzi a sensoriais percepções, nem te traduzi em conceitos e atributos. Tão empobrecidos eram os resultados. Hoje, na madureza da vilegiatura física, ainda distante da tua verdadeira natureza, tento realizar a difícil tarefa de silenciar pensamentos, emoções, valores e atitudes para perceber-te além de todos os sentidos, com a perfeita imanência e a plena transcendência. André Luiz Peixinho. Eliaquim e Áquila aproximaram-se do profeta e pediram: abençoa a nossa união. E o mestre responde: vós buscais um ao outro desde a nascente do rio do tempo, e continuareis até vos tornardes hóspedes do Eterno. Pois o que mais anseia cada ser é tornar-se uno como os regatos, que de longes terras vêm e se juntam em rio caudaloso para se entregar ao oceano. Que essa união seja a sesse, e nela se estampe a marca do divino. Assim, permanecereis juntos através das distâncias e conhecereis a mutação, mas não o afastamento. E que nessa junção haja um espaço em que cada um possa ser ele próprio. E ao beber o mesmo vinho, fazei-o em taças diferentes. E comendo o mesmo pão, tomai o vosso pedaço, pois que para vibrar na mesma harmonia, as cordas musicais, embora próximas, não se confundem, e árvores frondosas não crescem à sombra uma das outras.
Vivei em simbiose, como a abelha e a flor, que se presenteiam mutuamente e fazem com prazer sua tarefa no pomar. Pois que para ambas dar e receber são uma necessidade e um deleite, de modo que a liberdade será a matriz de vosso enlace, e os dias de convívio não trarão grilhões. E quando o fluir da vida conduzir um de vós à posição de linha, que o outro abra caminhos como agulha, pois ambos são essenciais no ato de tecer. E se um se apresentar como onda do mar, que o outro se posicione como areia de praia, que a aconchega, pois se um faltar, não perceberemos a beleza do fluxo das marés. Assim, a diferença será sentida como riqueza e o encontro uma sinergia. E que o olhar seja paz, a fala ternura, e mais ternura ainda o silêncio. E que a escuta seja acolhimento e o tocar vitalidade. A presença seja encanto e a ausência certeza, ainda que mesclada com saudade. E quando o fluxo dos eventos trouxer sofrimento, usai o bálsamo da solidariedade, pois assim podereis contemplar com serenidade o inverno de vossa aflição. E quando chegarem as volutas do prazer, apreciai cada instante em comunhão, guardando cada momento no âmago do coração. E lembrareis deles com vigor, mesmo quando as cores dos fatos se esmanecerem. Que não faltem razão e sensibilidade, pois elas são a bússola e o motor de vosso espírito navegante. Mas que a razão não traga indiferença e a sensibilidade não seja temor. E se houver mágoa, que seja como as brumas do alvorecer, que se dissolvem aos primeiros raios de sol do perdão. Não aceiteis a visita dos deuses do poder, pois seus presentes são dominação ou submissão. E onde estas aparecem, estéril se torna o solo da partilha. Que se pronuncie o sim e se verbalize o não, mas que nem o sim nem o não ofusquem o diálogo e a possibilidade de transcendência. Que nessa construção haja lugar para outros, quer se chamem ancestrais, quer descendentes, quer convivas, pois o afeto que se enclausura desconhece sua própria potência. E como mar morto, ignora a satisfação de transbordar-se. E que o ontem seja lembrança, mas não frustração. E o amanhã sonho, mas não ansiedade. E que ambos se fundam no agora, que abracem o passado com nostalgia e o futuro com deslumbramento. E quando o Cronos, o devorador dos eventos, conduzir-vos ao portal da eternidade, possam os que ficam afirmar: metade da vida foi amor, a outra metade também. O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus. O cantar da brisa mansa me fala do meu Deus. O pássaro que canta e trina me fala do meu Deus. Minha vida uma canção ensina, a canção que eu fiz para meu Deus.
Existe uma forma especial de pensarmos em Deus? Existe alguma forma única de aprendermos o conceito de Deus? Não, parece que não. Porque de alguma maneira, nós que somos seres que temos formas subjetivas de vermos as coisas, não seria diferente fazermos assim quando estamos lidando com algo tão grandioso e tão inefável quanto Deus. O conceito de Deus nos parece ainda algo um tanto quanto distante. A nossa razão não consegue abraçar aquilo que seria essa grandeza divina. E por isso, sempre podemos imaginar como seriam as plurais maneiras de fazermos esta grande ascese ou este grande entendimento. O nosso querido André Luiz Peixinho, no livro A Face Eterna do Ser, ele vai nos apresentar um capítulo especial chamado Presença Divina, aonde ele nos diz que o pensamento filosófico reconhece a subjetividade da visão do homem em relação ao transcendente e, sobretudo, o divino, e essas plurais maneiras caracterizam as múltiplas formas e expressões, conceitos e até nomenclaturas que se deu à divindade ao longo da história. Então, de qualquer maneira, esta visão objetiva que parece tão distante, ela vai se modificando em função das percepções de cada um. Segundo Leon Denis, afirmando aqui por Peixinho, se nós tivermos diferentes maneiras de compreendermos a Deus, assim também modificaremos a apreensão desse conceito. Por exemplo, através do sensório, Deus será múltiplo, Deus será diverso, porque ele parecerá estar em diversos lugares com expressões distintas no mar, na natureza, nas festividades, em cada expressão em que seja possível se perceber algo do ponto de vista da captação sensorial, assim poderão ser os diversos nomes, as diversas nomenclaturas que se apresentaram para Deus. Se nós usamos a razão simplesmente, haverá a dualidade, haverá a separação entre o mundo das coisas e Deus. E esses dualismos religiosos, filosóficos entre uma coisa e outra predominará dentro da nossa cultura. Assim também, se buscarmos Deus pela via da intuição, vai surgir o monismo, vai surgir aí o panteísmo, o panenteísmo, tantas outras formas diferentes de compreendermos a Deus. Enfim, se nós estivermos usando os nossos mecanismos tradicionais da apreensão de Deus, certamente que Deus estaria cada vez mais sendo construído à nossa imagem e semelhança. Ao invés de o homem ser construído à imagem e semelhança de Deus, as nossas limitações nos levam a construir Deus à nossa imagem e semelhança, de uma forma tal que nós possamos apreendê-lo, compreendê-lo, ter uma proximidade maior com o divino. Nossas relações com a divindade se mostram reguladas pelo estágio de percepção que alcançamos. Quanto mais ligados ao mundo físico, diz o nosso professor, nossas demonstrações serão marcadas pelas oferendas materiais, pela tentativa de agradar, pelos pedidos vinculados à sobrevivência, pelo anseio do miraculoso e como derrogação de leis físicas. Mas Jesus já havia nos ensinado que existe uma maneira de captarmos Deus de uma forma mais intensa e seria purificando o nosso coração. Peixinho nos lembra aqui nesse capítulo que aquela informação de Jesus de que bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus, se coaduna com esse pensamento de que existe no grau evolutivo um momento em que nós teremos essa possibilidade de acessarmos esse grande manancial do divino que está aí em todo canto, está na natureza. E ele nos lembra sempre daquela poesia belíssima que ele gostava bastante, que traz no seu livro, que é de autoria de Yogashihiro Shinan e que veio através da mediunidade de Dr. Elzio Ferreira de Souza. O que ia dizer não pôde ser dito, o que foi sentido não pôde ser descrito, o que foi visto é invisível. Luz, só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim, Deus.
somente Deus. E ele conclui: vital, tal estado de espírito deve ser o objetivo maior de nossa existência. Ó viajor, que dizes trilhar os ínvios caminhos da vida em percursos cheios de incertezas e óbices, ora atravessando terras áridas de sentimento, ora navegando em oceanos encapelados de dor, e afirmas conhecer a solidão mais profunda, mesmo quando cercado de teus semelhantes, que te veem em aparência transitória e longe estão de partilhar o que és. Prontos estão para te aplaudir, mas nunca para te estender a mão ou escutar os teus silenciosos apelos. Desiludido, pensas repetidas vezes: a felicidade é quimérica invenção de mentes ingênuas em desvario. Viver é tomar consciência de uma sucessão de eventos e perdas, entre dois clarões intensos do nada, uma insana repetição de lutas para adiar um desfecho fatal. Ou então, refletes melancólico, que é a vida, senão uma busca incerta de condutas ideais que aliviem os temores sobre o grande mistério que fica além dos umbrais da morte? E contemplas a ti mesmo como minúscula criatura, perdida na imensidão cósmica, tão frágil, tão finita e tão efêmera, quanto lírios e libélulas que aparecem e findam em poucas auroras. E ao sentir-se em tamanho desamparo, transitando no mundo tão opressor, não alimentas outras aspirações que não aquelas geradas no seio da amargura, entre o desejo de não ser e a angústia do devir. E em perene cansaço psíquico, experimentas a melancolia como companheira de tuas horas de silêncio e o desencanto como presença silenciosa de teus momentos de quer fazer. No auge da angústia existencial, indagas: para que viver? Para que viver? E solicitas ao desconhecido ou a um Deus não somente a morte, mas a não existência, que te retire desse engodo sinistro de aspirar o inalcançável e sonhar o impossível, realizando no engano universal chamado vida o que se desfaz na verdade última chamada morte. Ó viajor, tuas percepções acanhadas e disformes te inundam de um desespero imenso e te tornam incapaz de perceber a ti mesmo, e te fazem cego ao teu próprio caminhar, e te deixam surdo às sinfonias da existência, e te tornam insensível aos mistérios das coisas, e te aprisionam num tempo e no espaço em que reina a impermanência e governa o temor. Ó alma cansada, levada pela descrença aos pélagos do sofrimento, por um momento concede-te o benefício da dúvida às tuas certezas tão dolorosas e abre teus sentidos multiformes aos ritmos criativos do universo. Perceberás, para teu imensurável deleite, que és muito mais que pensas e sentes, e te descobrirás um retalho do infinito, valioso átomo compondo a sua tessitura em dinâmica transformação, e te reconhecerás um pedacinho de Deus vivendo um recorde de eternidade, e te deslumbrarás com a sabedoria da grande lei e a onipresente harmonia do cosmo, que por meio de infinitas formas faz a essência divina manifestar-se cada vez mais complexa e transcendente. Então, perceberás tua vida como nota fundamental de uma sinfonia e teus atos, representação existencial de um perene e profícuo avançar em direção à sonhada plenitude. E tua solidão se desvanecerá, pois ela
é apenas a clausura em que enreda as tuas percepções, pois és parte todo e todo parte da grande cadeia dos seres que unem o átomo ao Verbo Criador. Então, vibrarás em oração doce, que brota como um canto d'alma feliz e ecoa de fraga em fraga na terra dos sentimentos e de onda em onda no oceano dos pensamentos, atravessando as dimensões estelares do Espírito, dizendo que és pura gratidão à vida, ansiando aninhar-se no seio do infinito amor. André Luiz Peixinho. Então a vidente, saindo do santuário, pediu-lhe: antes que tu partas, dize-nos, que faremos de nossos encontros, tecidos com raios de luz do Espírito? Deixaremos que eles se transformem em simples lembranças, memórias que se esvairão ao sabor dos novos fatos? Ou acaso os guardaremos como dádivas de Deus a iluminar nossos passos futuros? Ao ouvi-la, ele meditou um instante e compreendeu de pronto que o momento da despedida é também o da revelação da profundidade do afeto. E tomado por infinita ternura, respondeu-lhe, fitando seus olhos de poente: jamais nos apartaremos, pois existimos um no outro, como marcas indeléveis que nenhum sopro da vida acabará. Nunca se esmaecerão as lembranças, pois em nós arde a chama da magna amizade. Ela de mim fez uma harpa na mão do Onipotente, que ao me tocar exprime a melodia do divino, e de ti fez uma flauta doce, pela qual o sopro de Deus revela a harmonia universica. Ver-nos-emos em outras faces e outros corações, e o viço de nossas permutas permeará outras vidas, pois que a afeição que se faz plena transborda do vaso sagrado do ser, e qual linfa preciosa e inesgotável suaviza a aridez do mundo. Estivemos juntos com horas para viver, houve o partilhar de sonhos e esperanças, em sempre renovado enlevo. E mesmo quando a palavra revelou dor, encontrou blandicioso refrigério, que a transmudou em sabedoria. Cada encontro foi sempre a última vez, e nele o amor determinou o seu curso, congelou o tempo ou tornou eterno. E a doçura, ao narrar as pequenas coisas, foi como o orvalho das manhãs, refrescando a aurora do coração ouvinte. Não buscamos suprir do outro nem a carência, nem o vazio, pois assim só alimentaríamos a nossa ilusão de falta. Mas o melhor de cada um de nós se uniu na gênese de infindos deleites. E em nossos espíritos não floresceram nem confiança, nem desconfiança, pois que são elas senão a antessala da decepção. Assim, cada contato foi um inteiro desvelar-se, além de todo o medo e de qualquer expectativa, na mais pura transparência de cada solidão. E cada uma de nossas diferenças conheceu a plenitude do acolhimento, assim como o grande oceano é paz e liberdade para o rio
e o regato, e o ventre materno é aconchego e segurança para o rebento em formação. E quando cessavam as palavras, sobrevinha a eloquência do silêncio, e cada coração continuava a escutar os não ditos numa alegria silenciosa. E a verdade de cada espírito sem barreiras transitava iluminando nossas consciências. E nela houve lugar para mutação, igual espaço para permanência, pois que na dinâmica da vida, se somente houvesse movimento, nada se consolidaria. E se houvesse estabilidade, tudo seria estagnação. Agora que o fluxo das marés me leva para outras plagas, e nós percebemos em distintos momentos do existir, chega o instante da partida. Que ela seja possuída pela certeza da impossibilidade da ausência, pois nenhuma distância afasta aquilo que se tornou uno, e nenhum tempo apaga o que foi gravado na eternidade. André Luiz Peixinho. Em uma página memorável do livro A Face Eterna do Ser, o nosso querido André Luiz Peixinho nos traz um capítulo sobre a consolação. Nesse capítulo em especial, Peixinho vai nos dizer que existem momentos na vida onde as ondas dos infortúnios nos abalam, onde as paixões, adredemente consolidadas com muito esforço, elas simplesmente se vão sem nenhuma explicação. Que os nossos bens, que as nossas aquisições materiais, de repente, são colocadas ao usufruto de outrem mais habilidoso, e isso vai nos trazendo um certo sentir, uma tristeza profunda, e nesse momento, quando estivermos sendo fustigados pela vida em todas essas circunstâncias, nos lembremos que assim como uma lagarta que se metamorfoseia a partir das transformações internas, a partir da própria natureza em um ser alado, estamos sendo transformados de dentro para fora em seres muito melhores, e a vida nos ajuda, através desses estímulos, olhar a vida sobre essa perspectiva de que as dificuldades não são castigos, são apelos estimulantes da natureza do espírito. Isso muda a nossa perspectiva, e aí nesse momento, quando elevarmos o nosso pensamento a Deus, não mais em rogativas das coisas materiais, mas apenas na força que permite que nós tenhamos a visão real dessas ocorrências, sem que elas nos causem a dor no coração, a dor na alma, a dor no peito, o enfraquecimento da vida. A tua dor se transmutará. Quando esta compreensão assim se fizer, o cálice da amargura se secará, a onda de revolta desaparecerá, o descanso da resignação se extinguirá. Ele reaparecerá como paixão do universo e com amor. Ele, Deus, aparecerá como a paixão do universo e com amor ao transcendente. Então, todos nós bendiremos as provas da vida, a dor depuradora que provocou a nossa ascese. Quando percebermos que na diversidade das formas e dos fenômenos há uma unidade essencial e que o uno e o verso são duas faces da mesma realidade. Quando compreendermos que nossas análises são fragmentadas e limitadas e podem ser complementadas pelas sínteses. Quando soubermos que a matéria é o verso do espírito, totalidade restrita que se transforma e se complexifica pela influência da consciência do ser que a constitui.
quando entendermos que tudo que aparece é existência em movimento, manifestando a essência atemporal, imutável, divina. Quando sentirmos que a separatividade em todos os campos do saber é mero viés da razão, superável pela intuição e outras fontes de conhecimento, quando tivermos consciência de que a objetividade tão declarada no mundo é fundamentalmente uma intersubjetividade construída pelos nossos aparelhos de percepção. Quando contemplarmos o universo como uma imensa teia de seres hierarquizados do átomo ao arcanjo, quando percebermos que o tempo é um recorte da eternidade e o espaço um retalho do infinito, e que nossa constituição é imortal. Quando compreendermos que viver é tomar consciência de um fluir, do simples para o complexo, do fragmentário para o unificado, do inconsciente para o consciente, marcas universais da evolução. Quando conhecermos a suprema fonte de toda transmutação evolutiva, o amor, e a encontrarmos nas manifestações da existência em vários graus de plenitude, quando soubermos que a nossa história, singular, única, irrepetível, é parte da grande saga do reencontro consciente com a totalidade. Então, descobriremos o verdadeiro significado da existência, a multiplicidade de planos da manifestação, a exuberante diversidade de formas criadas, todas elas para apresentar em cada instante do fluir da impermanência a presença inefável da fonte genética e mantenedora e tudo e de todos, o absoluto, o inefável, o vácuo criador, o inominado Deus, designações empobrecidas para dizer do nosso deslumbramento diante da fonte suprema de nossa realidade. E saberemos que existir é manifestar a natureza do ser, toda ela tecida de amor, amor a si mesmo, que nos faz cuidadosos com os nossos organismos multidimensionais e poligenésicos e nos transforma em cultivadores da perfeição possível nas circunstâncias evolutivas em que nos entranhamos. Amor ao outro em multifárias apresentações, sejam elas pessoais, sociais, comunitárias, ecológicas, interexistenciais, numa atitude respeitosa, partilhadas e estimuladora da dinâmica da evolução. André Luiz Peixinho. O tempo, fragmento da duração, foi absorvido pela eternidade. O tradicional fluir dos eventos, do futuro para o passado, converteu-se num presente inexprimível. Cessaram a ansiedade do vir a ser e os efeitos das recordações. Tudo se integrou num contínuo agora. Desapareceram da percepção os últimos vestígios do efêmero, e o imutável acolheu em seu seio o impermanente. O espaço, berço em que se aninham as formas e se constitui a matéria, consumiu-se no infinito. Não houve mais lugar para a extensão. A multiplicidade das coisas transmudou-se numa unidade substancial, princípio ou lei, além do mundo dos sentidos físicos. O relativo, detalhe do todo, no absoluto, se imobilizou. O sacro mistério, mal divisado pelas sensações,
descrito em pedaços pela mente analítica e apreendido em sínteses indizíveis pela intuição, finalmente foi desvelado por uma vivência além do concebível. O eu, construtor de todo separativismo, finalmente abdicou da aspiração de centro de si mesmo e do universo. Entregou-se ao todo, divina presença, que o constituiu e o acompanhou em toda a sua trajetória. Aconteceu a unificação. E numa reconfortante constatação, o ser se percebeu sua imagem e semelhança. O todo, então, passou a se expressar por meio desse eu em mística comunhão. A musicalidade cósmica se pôs a cantar no mundo interior da criatura em êxtase. As distinções feneceram. A vida, os seres, os fenômenos não foram mais identificados como exteriores. Pulsaram dentro do ser e exprimiram em suas linguagens próprias a grande harmonia que é sentida na profundidade. A palavra eu assumiu um significado diferente. Morreu no egocentrismo fragmentador para ressurgir no íntimo de todas as coisas e eventos. As barreiras desfeitas permitiram que o universo irrompesse no âmago do ser. Extasiado, ele sentiu que todo conhecimento era limitado, todo entendimento era restrito. No máximo, eram degraus até alcançar-se a vivência de totalidade. A verdade apresentou-se tangível. O todo foi percebido como real, ativo, atual, presente no íntimo do ser e além dele. Fundiram-se o imanente e o transcendente no amplexo que os tornou indistinguíveis. O ser inebriado se deixou invadir por ressonâncias transcendentais. A mais sublime das sinfonias lhe parecia como desritmias acústicas, e a mais harmônica das danças lhe trazia sensações de movimentos assincrônicos, tal a grandeza da divina integração. Ardeu em seu âmago uma paixão irresistível que o fez gravitar em torno daquele ser cósmico, sentido como o uno, o indivisível, o onipresente, a essência e também a manifestação, o verso, o plural, a existência. Nada há além dele. Ele é o bem-amado de todos os sonhos, de todos os encantos, de todos os êxtases. Nesse estado, o verdadeiro, o belo e o bom convergiram. E a criatura, embevecida, contemplou a magnificência da ordem universal. Uma onda de amor jamais sentida tornou todos os seres do cosmo seus companheiros incondicionalmente amados. Apareceu então a certeza de ter atingido o cerne da suprema sabedoria, e o ser, enfim, compreendeu o que era viver em plenitude. André Luiz Peixinho. Médico, filósofo, psicólogo, poeta, gênio criativo. São muitas as palavras que podemos usar para definir André Peixinho. Mas para mim, uma apenas basta: amigo. Em década de convivência com ele, desde que eu conheci na Gênova, na década de 70, já nessa época se fazendo admirar por aquela inteligência e a cultura que possuía, a amizade, na verdade, foi o que mais me aproximou dele. Um amigo que nunca foi dado a demonstrações efusivas de abraços e afagos, mas que nunca me faltou o apoio nas horas difíceis pelas quais passei na minha vida. O Peixe estava sempre disponível para me ouvir e me incentivar a buscar o melhor. Confesso que foi um grande desafio tentar atender
compreender aquelas ideias quando ele me pedia, por exemplo, para fazer uma peça publicitária para a Sociedade Ohlon, o Instituto Ohlon ou Instituto Jungiano. O planeta imaginativo, onde vivia o nosso enigmático guru, era bem diferente do nosso, muito além do nosso tempo. E tenho certeza que continua sendo mais ainda agora que a sua dimensão se amplia com a imortalidade. Por vezes, percebi que ele sentia prazer em nos instigar o raciocínio com aquelas suas provocações. Junto com os textos que ele indicava para ler, vinha sempre a provocação, o estímulo para colocarmos em prática aquilo que tínhamos lido. Com Peixinho, iniciei meu aprendizado espírita no melhor nível, embora reconheça, sem aquela profundidade e sutileza que eram características suas. Diante dos trabalhos que fizemos juntos, o que quer dizer que eu tentei acompanhar aquela usina de ideias que era a cabeça dele, eu sentia que estava sendo preparado para alguma coisa que só muito tempo depois é que eu fui perceber, compreender o que era. Continuar agora sem a sua presença física é um sentimento assim de orfandade intelectual e filosófica, mas que nós temos que encarar até mesmo para honrar a sua memória. Segue em paz, meu amigo, na certeza que nós tentaremos nos espelhar em seu exemplo de dedicação, amizade e empenho no cumprimento das tarefas que nos cabem. O nosso até breve. A vida, ela é feita de encontros e desencontros, de chegadas e partidas, e na vida a gente vai enfrentando muitas despedidas. Ontem nos despedimos de você, querido Peixinho. Amanhã outros irão se despedir de nós, e nesse ciclo de ir e vir, nessa roda, nessa busca que nós estamos incessantemente em busca de nós mesmos e do sagrado, a gente vai fazendo amizades, a gente vai criando laços, a gente vai fazendo com que o outro vire afeto. E você é afeto meu. Fica a saudade, mas eu sei que a vida continua. Você foi convidado para outras paragens, para outros trabalhos maiores, que à medida que a gente avança, outros trabalhos maiores virão. E assim é a vida. E que você possa, querido Peixinho, avançar, porque você foi essencial nessa encarnação para mim e para muitos que aqui se encontram ouvindo nesse momento este sagrado. Esse sagrado transforma a nossa vida numa vida de leveza, numa vida de paz e de tranquilidade. O autoconhecimento mudou, transformou a minha história e transformará a história de muitos, porque ele vai continuar. E nesse momento, querido Peixinho, o que eu tenho a dizer é uma fala do poeta que você tanto gostava. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Segue em frente, meu querido peixe. Segue em frente e vai com o peixe maior que foi antes de você, com seu pai. E que Deus esteja sempre te favorecendo a luz nessa caminhada. Que a tua evolução, ela já está à frente. Obrigada por tudo. Sou muito grata por tudo. Avante. Beijo grande. Meus amigos, falar de André Luiz é muito fácil para nós, que convivemos com ele em nossa cidade, aqui em Saninha, Bahia. Gostaria apenas de lembrar 2 episódios que marcaram muito o seu caráter, a sua vida, a sua pujança moral. Ele estava no momento que começou a falar, fazer as palestras no Deus Cristo e Caridade, ainda jovem. O pai Aristóteles Peixinho colocou ele para começar o seu trabalho de orador, e ele tremia a perna, balançava demais pelo nervosismo, e o irmão que assistia disse: você
vai ser um grande dançarino, mas palestrante com certeza não será. O tempo passou e ele se tornou para nós esse exemplo de grande expositor espírita. Não se tornou dançarino, mas se tornou um grande trabalhador, falando e levando a mensagem da doutrina espírita para todos nós. Um espírito que aqui trabalhava, por nome Actus, virou para o pai dele e disse: André é um raio de sol. E uma vez ele estava ao lado de uma jovem senhora que aqui ainda reside, tem 87 anos, por nome Alaide Moraes. Ela estava sentada com muita dor de cabeça e foi visitá-lo porque ela morava ao lado da casa dele e ele estava aqui em uma das suas visitas que ele fazia a Serrinha, quando ainda era estudante de medicina. E ela disse: André, eu estou com muita dor de cabeça. Ele disse: vamos orar. E levantou, ele orou, parece que perdeu o sentido, e ela também. Os dois estavam sentados e ela viu ele sair do corpo. Ela diz que ele estava todo azul. Parecia que o perispírito era luminoso, uma cor azul que a ofuscava. E levou ela, pegou nas mãos dela e saiu voando e foi ao encontro de uma região, parecendo uma região onde tinha muitos animais, e parou perto de uma árvore e disse: vamos orar. E falou de Deus para ela com tanta propriedade que ela disse que nunca viu uma descrição tão bela em falar sobre Deus. E depois, em dado momento, voltou ao corpo e se sentiu em estado de consciência. Ele olhou para ela e disse: como é que está? Ele disse: a dor de cabeça sumiu. Então era esse o André que nós conhecemos aqui em Serrinha, atendendo a todos, conversando com todos, ouvindo a todos e deixando o seu marco indelével de um caráter que sempre viveu a doutrina espírita, além de falar dela com tanta propriedade. Voar além, vencer limites, veloz, veloz, e descobrir o voo maior não é voar, é estar. Sobreviver, lutar pelo ouro, enriquecer. Um dia ver o maior tesouro não é ter, apenas ser. Limites provisórios, efeitos transitórios, conceitos sem valor. O homem vive de aparências, troca ilusões por verdades e nem percebe a essência que move as suas realidades. Pense no definitivo.